Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, esse é o programa Vida Inteligente. Quero começar o programa hoje pedindo para todos os nossos telespectadores, nossos amigos, nossos queridos, nossos irmãos, para essa fotografia que eu postei do meu querido amigo e irmão Alvin. O Alvin está se restabelecendo de uma enfermidade que o acometeu há pouco e, claro, que toda a vibração dessas pessoas que gostam dele, que tem esse carinho especial, essa fraternidade, quanto mais nós mentalizarmos, melhor e mais breve ele se recuperará. Ele manda, através do irmão Jorge Antônio Ouro aqui, um fraterno abraço para todos e nós vamos retribuir esse abraço que ele nos manda, mentalizando energia, recuperação breve para esse nosso querido amigo e irmão, tão importante para a nossa obra, para a nossa amizade, a nossa tarefa aqui. Então nós queremos ele em breve aqui. Estou pedindo, Eustáquio Patunas, estou pedindo a mentalização de vocês para breve, acelerando essa recuperação do nosso querido amigo e irmão Alvin. Por outro lado, agradecendo todas as pessoas que têm alegrado a minha manhã com o programa Vida Inteligente Interativo, gente madura, gente adulta, gente mestres, cada um que está lá dentro é mestre, tem me ensinado barbaridade, eu agradeço de coração a presença de vocês todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, no Vida Inteligente Interativo, na Pax, a TV do Bem, www.pax.tv.br. Lembrando também que daqui a 2 semanas, 7 de setembro, feriado nacional, eu estarei em São Paulo ministrando a vivência Terapia dos Fractais. Uma terapia que vai fazer com que você tenha uma vida mais harmônica, mais saudável e mais equilibrada, com toda certeza. Como? Você vai descobrir lá. Espero vocês dia 7 de setembro lá em São Paulo. Contato aí, você já viu aí no visor. O Fernando acho que vai colocar de novo enquanto eu finalizo aqui. viviane.evento@hotmail.com. Converse com a Viviane e faça a sua inscrição. Bem, o tema que se apresentou para hoje é importante, assim, o tema se apresenta para mim e depois eu vou pesquisar o que é isso. Muitas vezes eu não sei o que é o que se apresenta. E essa questão do se apresenta não é dia da gente falar também, que eu não sei como é que esse processo acontece. A coisa me lembra muito o meu passado, quando eu martelava a frase na minha cabeça, palavra sem som, e aí depois eu desenvolvi escrita e toda essa coisa, e eu achava que era coisa do outro mundo, e não era coisa de outro mundo nenhum. Era coisa do meu mundo, do outro mundo, mas meu mesmo, né? E eu aludia a outras coisas. E aqui também esse processo é a mesma coisa. Eu falei aí, não vem, e de repente, pimba! Alguém me entrega o assunto, alguém, eu digo, o assunto aparece lá na minha cabeça e eu vou procurar saber. Então hoje se apresentou e eu distribuí por mala direta para aqueles que estão inscritos na nossa mala direta e quem não está recebe através do Facebook, das redes de relacionamento. O tema que se apresentou é Teatro, Escola e Templo. O que será isso? Quando eu vi isso aqui, falei, uai, vamos ver o que é isso. E fui pesquisar, claro. Isso tem algo a ver com a Sociedade Brasileira de Eubiose, SBE, faz parte do ensino, não sei como é que eu posso chamar, o Jorge vai definir para nós daqui a pouquinho, mas o que eu passei, o que eu achei, fiz uma sinopse e passei através da mala direta e que eu vou compartilhar com vocês é o seguinte: a razão e a paixão bem equilibradas permitem ao adepto penetrar no estudo dos mistérios, penetrar nos templos iniciáticos. Nos templos iniciáticos se desenvolve o espírito, a parte superior da própria razão, a razão iluminada pela intuição pura, pela inspiração. A esse processo dá-se o nome de teatro, escola e templo. Teatro para desenvolvimento do físico, do corpo físico ligado à alma através do bailado clássico, da ginástica, do ritmo muscular. Já vamos saber o que é isso. Através da ginástica rítmica, da expressão corporal pura da arte vivenciada, da arte aplicada, o adepto adquire a nobreza física, posto que há a sublimação das paixões. Escola para o desenvolvimento do intelecto, firmando, portanto, a civilização, o poder criador mental, o aprimoramento ou o processo de transformar o mental concreto em abstrato, para promover a evolução da razão. Olha que coisa profunda. Templo para despertar o interesse do poder interior, desenvolvimento do espírito. Para concretizar os valores do espírito no sentido de princípio superior ou da lei e para promover o processo da iluminação. Parece complexo, né? Então vamos ver agora como é que vai
se destrinchar isso aqui que você apresentou. Boa noite, Jorge, como é que você está? Já passa o rojão para o senhor? Já acendi? A gente tenta destrinchar. Eu também, tudo bom? Tudo sempre tranquilo. Que bom, né? Eu não vou dizer que eu não sinto saudades, tá? Eu também sou mentiroso. Eu também sou mentiroso. E aí? Não, ainda bem, pelo menos a semana passada nós terminamos aqui um tema que ajudou muita gente, fez muito sucesso aqui, né? Nós começamos semana passada? Estivemos aqui a semana passada. Foi o tempo, na temporalidade a gente se perde um pouquinho no tempo, né? Não, porque já tinha passado 15 dias. Não, nós fechamos aí. O que nós falamos ali? Acabou. Aí já outro departamento. Acabamos com o programa que era. Nem sei, olha como foge aqui, mas fizemos em 2 programas aqui. O que era? Não lembro. Vamos lá. E hoje, teatro, escola e templo. Essa sinopse que eu li, ela parece meio complexa, né? A princípio. Não, é simples. É simples? Tá, tomara que seja, então. Então, primeiro, um abraço para todos, né? Claro, muito bom estar aqui, um grande abraço para vocês. A coisa começa a esquentar aqui, depois ele reclama que eu acendo. Eu já venho de blusa. Ele já vem, porque aqui, quando começa isso aqui, eu vou mandando abaixar cada vez mais a temperatura. É porque esse negócio esquenta, vocês não acreditam, esquenta mesmo. E quem veio aqui, quem vem aqui no estúdio do Vida Inteligente, sabe que esquenta mesmo, entendeu? Aí, claro. Eu vou fazer o quê? Aí eu sinto esse calor. Aí o grego, para antecipar a evolução, ele age como o pinguim, tem um ar-condicionado aqui, ele bota 800 mil abaixo de zero. Calor, aí tem que ficar de blusa para aguentar o cara aqui, não é fácil, não. E a água evapora, né, grego? A água evapora, vai tomando água. Então, um abraço para vocês todos, é bom estar aqui e vamos fazer o possível para que essa 1 hora de vida seja bem usada. E o nosso irmão Alvim está assistindo a gente hoje, né? Muito provavelmente. Então tá aí, vai ganhar um fraterno abraço aqui para ele, para a Ioana, para todo mundo. Eu falei no outro dia, né? Eu sempre pergunto para o Alvim assim, Alvim, você quer viver ou não? Se quer viver, fala, a gente dá um jeito. Se quer morrer, fala, a gente dá o mesmo jeito. Então, por enquanto, ele acha que tem coisa para fazer. Aqui, e eu concordo, acho que também tem muita coisa para fazer. Não tenha dúvida. Depois descansar, o descanso em paz, aí a gente tem tempo. Tem, né? Bem que eu acho que nessa altura do campeonato, o descanso em paz, tipo assim, 1 ou 2 horas do astral, que dá alguns anos aqui de terra, depois já volta, porque a lei ela funciona baseada na economia, né? E não teria sentido, por exemplo, assim, aí você se inicia, trabalha, vai, aprende, faz, realiza tudo, aí acabou o teu tempo que viveu, 500 anos, 100 mil, o problema é teu, né? Tu que decide quanto tempo você vai viver. Daí tá, larga o corpo físico e passa pelo fenômeno chamado morte. Aí fala assim, não, agora eu vou para a Garta, eu vou ficar lá descansando, porque eu adquiri o direito de estar na Garta. Sim, e aí a lei vai ter que arrancar do zero e mandar todo mundo sempre calouro para nascer, sempre calouro, né? Que vai ter que arrancar do zero para, então, chegar no ponto para dar continuidade. Eu penso que não é assim. Você está dizendo que é um bate-volta, então? Que nem viagem para o Paraguai, aí? Não? Chegou lá, já volta para o... Não, e mais complexo ainda, né? Você desce, né? E aí se junta e sobe, desce, se junta e sobe. Então, o conjunto de potencialidades, então os seres que estão vindo é como uma corrida de bastão, né? Então, você fecha os olhos um pouquinho só para passar o bastão para você mesmo e volta. Fecha o bastão, passa para você mesmo e volta. E assim vai. Nós já falamos, não é o tema de hoje, mas já falamos sobre essa passagem, sobre morte, não sei quanto tempo, e você vê que sempre... Tem mais coisa para acrescentar, né? É que devagar a gente vai... Exato, não pode entregar tudo de uma vez só, né? Porque a nossa função aqui não é iniciar ninguém, é a gente comentar alguns aspectos para mostrar que a iniciação é uma realidade, né? Então, aí o quanto a pessoa vai se iniciar, qual a profundidade de conhecimento ela vai ter, depende do trabalho que ela tem para fazer, entende? E esse trabalho é a compreensão que eu tenho que ter para ver qual é parte do cosmos que eu vou sacar e trazer para agora, para daí, então, em cima disso, trabalhar, né? Mas tem, lógico, assim... na hora que se apresentar, nós vamos dar sequência. A realidade, assim, da vida e a realidade, assim,
do invisível é completamente Eu não quero fantástica. saber. Eu quero ficar aqui olhando esse visível aqui. Não, é mesmo o nosso dia a dia, né? É, assim, a realidade do dia a dia, quando a gente, supondo que um dia alguém aprenda, né, a ver as coisas assim, é uma coisa assim completamente fantástica, um negócio assim, bem surreal, né? É surreal, então. Eu quero fazer uma lembrança, assim, porque teve gente aqui, ó, que escreveu, aqui a gente fala tudo, né? Teve gente que escreveu num blog aí, porque onde a gente posta os vídeos inteligentes, né? Que a gente fica enrolando 15, 16 minutos para entrar no tema. A gente não enrola aqui. O tema começa às 8 horas em ponto, não tem enrolação. Aqui tudo é importante. Então, se vocês perceberem, isso eu tenho consciência. Nessa conversa inicial. Eu nem ligo, mas acho importante a gente falar isso aqui. Hoje o Grego ele nem tem trazido mais o mundo para eu estou mais calminho estúdio, agora. Né? Mas assim, a conversa inicial, isso é uma coisa muito interessante, viu? Como é bom a gente conversar sobre isso. Às vezes o que a gente conversa de início e que pode parecer não estar ligado com o assunto do dia, em si traz mais conhecimento oculto do que é dito depois, sabe? E a diferença é, por assim, você vai ler um livro que você acha que é importantíssimo, né? Para você. Só que em vez de você ir conversar com o livro, você se joga sobre o livro, né? Como quem vai numa lista telefônica. Você folheia, pega um nome e uma data, fecha o livro e corre contar para alguém que você sabe o nome e uma data. Aí você perdeu todo o resto do livro. Né? A mesma coisa quando você vai ouvir uma conversa. Então você está focado em não, eu vou ver o que vai dizer, porque eu quero saber aquilo dali assim. E o resto da conversa está passando assim. E passa sem ser traduzido. Então, é isso que a gente tem feito. E isso, conscientemente, nós temos toda feito certeza. Em todas as vezes que a gente começou o programa. Agora, as pessoas, nossos telespectadores, têm todo o direito de se expressar. Pode continuar se expressando. Não, faz parte, sabe por quê? Porque os fatores que a gente aparentemente gera, que daí fazem com que aquilo que está oculto se exteriorize, isso em si já é um processo de iniciação. E é completamente necessário. E eu acho bacana, já que já tocamos nesse assunto aqui, né? Que tem gente também que você não sabe que eu te poupo de muita coisa, né? Que desce o sarrafo na gente. Mas é interessante, desce o sarrafo, mas está assistindo, né? Sim. Então, isso é bom, né? Não, poxa, se desceu o sarrafo é porque está assistindo. Não, e serve isso como é bacana. Agradecemos aí que você esteja. Serve como uma crítica, né? Bacana e a crítica, ela, na maior parte das vezes... Para mim é um alento isso. Sim, a crítica, na maior parte das vezes, ela é mais amarga em quem faz do que em quem ouve. Indubitavelmente. Sabe por quê? Porque quem ouve, né, vai ficar chocado em saber que tem aquilo. E quem fez... tem em si e não admite, porque senão não identificaria a mesma coisa, sabe? Então a crítica, antes dela ser verbalizada, ela tem que ver onde se aplica em mim. Aí, pô, eu sou parecido. Aí senão eu digo assim, pô, eu não sei, eu detesto roupa branca, né? Vai doer em você. Agora, que dores existem em mim e há quanto tempo para que eu deteste roupa branca? Isso aí. E é isso que tem que ser resolvido, não falta de você gostar. Isso aí é bacana. Esses 8 anos eu aprendi bastante e agradeço cada dia pelo aprendizado. Não, eu também. Olha, foram 16 minutos de introdução, maravilhosa. Então, agora minha pergunta aqui. Teatro, escola e templo é uma coisa da SBE? Ou é uma coisa da lei? Não, como é que é coisa, isso aqui? É uma coisa Essa é uma pergunta que quando o tema me apareceu... A ordem certa é escola, teatro e templo. A escola, teatro e templo? Tá. Sim, é uma coisa da iniciação que tem a ver com a presença do Avatar na face da Terra. Tá? Já vamos chegar nisso. É isso que eu quero deixar claro aqui. Sim, vamos sim. Às vezes, não, porque eu não faço parte da SBE, então isso aí não me interessa. Por isso que eu estou perguntando. Até porque a gente, em nenhum momento aqui nesse claro, de conversa... mas eu estou dando exemplo aqui, né? A gente quis doutrinar, nem, sabe, nem conquistar ninguém, algum, nem exatamente. obrigar nada. A gente conversa e a gente diz, a fonte disso é Henrique de Souza. A gente troca ideia e fala, tem uma escola de iniciação, que é a qual a gente tem experiência. Você vai perguntar assim... me fale sobre a ordem secreta que cultua árvores amarelas de raízes verdes que fica na parte sul do Afeganistão. Essa eu nunca fiz. Porque o ser humano é assim, dependendo de onde, isso aqui, dependendo de onde, já falamos aqui. Vou ler uma mensagem. Quem mandou essa mensagem? Quem escreveu? Quem é o autor da mensagem? Dependendo de quem for o autor, eu não vou nem ler. Quer dizer, é uma estupidez, né?
Por isso que eu fiz questão de começar com essa pergunta. Você não pode rejeitar. É dessa escola, não quero saber. Você não pode rejeitar a priori. Você tem que então ter acesso ao conhecimento, você tem que ver para se estabelecer o teu juízo de valor e saber então se aquilo serve ou não para você. Isso. Você não vai ler a segunda vez, você sabe que aquilo é uma coisa prejudicial. Aí você leu, você sabe qual é que é a maracutaia que aquele autor lá engendra. Daí um dia você vem e me pergunta, e sobre isso? Não, se é desse autor eu nem comento. Sim, entende? mas agora, você não comenta porque você tem conhecimento. Você perfeitamente. Inclusive aquele que você mandou aquele dia, aí eu fiz aquela traquinagem, 22 arcanos para saber que aquilo não presta. Então, eu sei, né? Não é que eu ouvi dizer, não, realmente. Aí sim, aí você tem respeito, inclusive, ao erro do outro. Não, sem dúvida. Agora, vamos começar por onde você falou. Por que essa ordem? Você falou que a ordem está errada. Antes deixei um pouquinho mais para trás. Vamos lá. Então, assim, no nosso sistema solar, então o Sol é um espelho do Sol oculto, na verdade ele é um buraco no céu que liga o visível com o invisível, o finito com o infinito. Já falamos isso nos 3 sóis? Várias vezes, a gente abordou esse assunto sempre em uma ou mais camadas, né? E o Sol, assim, então, no que se conceitua como sistema solar, ele ocupa 90% aproximadamente da massa do sistema solar, né, da matéria do sistema solar, e poucos livros dão a proporção exata de distância e de tamanho do Sol para os planetas, né? E é bom se informar sobre isso para você ter uma noção do que é. E só depois um parênteses, então essas pessoas que ficam com medo do Sol e que o Sol e só aquilo, fazendo uma analogia, seria o equivalente a uma célula do meu dedo, né? Viver o tempo inteiro com medo, né, do que o meu coração vai mandar de energia para lá, que é uma coisa completamente é uma coisa natural, sentido. Cíclica, há milênios, né, que está lá. E a gente falou outro dia que se as camadas do Sol não existissem para a gente vê-lo como um conglomerado eletromagnético, calcinaria toda a ambiência da heliosfera, né, imediatamente. Né? Bom, um átomo, a proporção é exatamente a mesma. Então, você tem um núcleo, que são prótons e elétrons, e mais aquela subpartícula, aquela coisa toda que a ciência está começando a arranhar agora. Então, se você pegar o átomo e considerar o núcleo do átomo, prótons e nêutrons, como se fosse o tamanho de um limão, a probabilidade de você encontrar um elétron na sua órbita mais extensa é alguma coisa como 3 km. Então, 99,99% de um átomo é vazio, assim como a maior parte do sistema solar é vazio. Tá? No átomo, e essa escala ela existe, então, do átomo para o Sol, do sistema solar para a Via Láctea, e ela vai em escala sempre assim, um núcleo, um vazio e algumas unidades existindo e mantidas pelo ponto central, né? Isso é em escala, sabe? Então, se a gente pegar o átomo, nesse espaço vazio do átomo, que é quase 100%, existem os átomos dos outros planos. Então, o átomo do plano astral, ele existe no vazio do átomo do plano físico. Já vou para ver onde é que a gente vai chegar, tá? E aí, no vazio do átomo do plano astral, existe o átomo do plano mental. No vazio, e assim sucessivamente, até chegar no átmico, né? Sim. Então, nesse espaço que existe no átomo, e o átomo em si, então ele é o próton e o nêutron, né, formando o núcleo, e o elétron, que é o que fica andando. Né? Vai chegar no final de um processo evolucional, onde o próton vai se ligar com o elétron, e aí, então é como se fosse o último ciclo evolucional, e tudo volta ao início e vai recomeçar mais na frente. Né? Ok. Tá? E como que acontece da comunicação, então, se o átomo do plano astral ele vive no vazio do átomo do plano físico, como que eles vão ter contato se um não tem densidade para um ter contato com o outro? Ou, traduzindo a pergunta, como que eu, ser humano, tenho o corpo astral? Como que eu, ser humano,
tem o corpo vital. Eu, aqui agora, matéria, né? Quarto segundo. Isso comprova que muitos corpos podem pertencer, estar juntos no mesmo espaço, né? Não, não só isso. Veja que isso que a gente colocou, essa imagem do átomo astral existir dentro no espaço vazio do átomo físico, mostra o quê? Que todo o astral está dentro de nós, que toda a mente, o plano mental está dentro de nós, que todo o plano... exatamente aqui. Então a divindade cósmica, ela existe em nós de dentro para fora. Então duas coisas podem ocupar o mesmo espaço. Sem dúvida. Né? Não o espaço claro, cada um no seu... o n-dimensional, é a própria realidade. Então assim... Seria a comprovação da multidimensionalidade? Perfeitamente. Pronto, isso. Então assim, aonde está o meu eu superior? Onde é que está o espírito? Fisicamente. Onde está a minha mente abstrata? Fisicamente. Onde está a Bud? Fisicamente. Onde está o imanifestado? Manifestado fisicamente. Sempre é de dentro para fora, sempre do visível para o invisível, tá? Acontece assim... Sempre do visível para o invisível, de dentro para fora. Porque é a projeção que a gente está fazendo, né? Sim, porque, então, todo o invisível, ele está em mim, porque como eu sou a matéria mais densa, então eu comporto o invisível. Em mim existe todo o plano. Você é a manifestação de todos esses planos, você está no plano físico. Perfeitamente, é isso aí. Exatamente. Então, assim, o átomo, então, quando ele é parido, no nosso caso, no plano físico mais denso, ele tem várias coisas que a gente vai conversar com o tempo, mas hoje vamos ele tem um conjunto chamado 7 espiras, são forças, né, não reconhecidas ainda pela ciência. Que estão ativas ou inativas em cada átomo. Então, cada átomo, que então é o próton e o nêutron, e o elétron fazendo farra e passeando assim, sabe, loucamente em volta. Tanto é que a órbita do elétron é aquele lugar no espaço onde há a probabilidade de existir um elétron, porque isso ainda não é uma coisa definitiva do ponto de vista de ciência, né? Então, essas 7 espiras, elas é como se elas abraçassem o espaço de cada átomo, sabe? Caramba! E cada átomo, ele é um reflexo consciente, inconsciente ou inconsciente rumando à consciência do próprio manifestado, como acontece com aquela questão do tempo e espaço, onde cada um átomo de prana do universo, ele é um reflexo de todo o logos. A mesma coisa acontece em cada átomo que nos forma. Na medida em que vai acontecendo cada sistema evolucional, então a gente está no 4º momento evolucional, né? 4º sistema. Cada uma dessas espiras, ela se abre, né? O se abrir em sentido simbólico, e ao se abrir, ela permite que aquele plano se funda, né, à matéria mais densa. Então, através desse processo, que, como nós estamos no 4º momento evolucional, 4º sistema, então a gente está com a 4ª espira já aberta, funcionando. Então, por isso que o ser humano tem físico, vital, astral e mente concreta entrelaçado. Então, por isso que a gente chama veículo superior. 4 corpos do homem, 4 corpos densos, físico, vital, astral, mente concreta, porque em um primeiro momento evolucional, a primeira espira fez com que a matéria se condensasse, no segundo momento evolucional, a segunda espira fez com que o plano vital, que até então era invisível e solto do plano físico, se entrelaçasse e o homem passasse a ter corpo físico e vital. Aí, em um terceiro momento evolucional, fez com que o plano astral, que ele era desconectado do plano físico e vital, ele se entrelaçasse e o homem passasse a ter corpo astral, e num 4º momento, corpo mental concreto, que é o que a gente tem agora. Mais para frente, então, a gente tem mais 3 espiras a desenvolver para você chegar à mente abstrata. Eu estou rindo porque eu vou ter que assistir esse programa umas 100 vezes, pelo menos. Não, mas nós já vamos... o que a gente está falando aqui é sobre a parte oculta do átomo. Você está falando de uma coisa que a ciência não descobriu. Como é que você quer que eu entenda uma coisa que a ciência não descobriu? Por isso que eu digo, depois eu vou chegar lá. Nós temos, então, a 5ª espira para se abrir, onde, então, aí o plano da mente abstrata vai se fundir no plano concreto, então o homem passa a ter domínio da mente abstrata, e depois búdico e átmico, depois, então, se funde o próton com o elétron e acaba esse momento evolucional. Simples. Tranquilo, Daí, e depois, além das 7 espiras, tem 10 espírulas, que são subsets de espiras, né? Mas a gente conversa um outro dia.
né? E aí, então, o que acontece? Não, para você ver que, assim, o que se chama de evolução, por isso que daí eu falei sobre isso, o que se chama de evolução, o que se fala de iniciação, ele é físico. Então, por isso que é possível o ser humano interagir e criar no plano astral, porque a nível de átomo, né? Então, eu consigo fazer essa fusão porque são planos cósmicos. E aí essa fusão do astral com o físico, para que eu consiga criar uma emoção, odiar alguém, amar alguém, temer alguém, ter expectativa. Então, esse canal por onde eu crio no astral são as espiras. Percebeu então onde é que a gente chegou? Então, qualquer coisa que você cria através do sistema cérebro-espinhal, você vai usar vitalidade para daí então criar consciente ou inconscientemente aonde? No plano astral. E como é que eu crio no plano astral? Por quê? Eu tenho uma força criadora que eu vou manipular Forrati e Kundalini, não é? E que nada tem a ver com Tantra, né? Sim, nada é. Manipulação é criação mental. E aí, através dessas espiras que estão abertas, então eu consigo do físico criar no plano. Veja que então o ser humano, ele cria atomicamente seres em um plano que está entrelaçado fisicamente agora. Tá? Esse que é o nosso dia a dia. Por isso, como tem físico, vital, astral, mente concreta. Mente abstrata, Buddha, Atman, está por ser interligado. Por isso que tem o eu superior, que a gente está buscando entrelaçar. Por quê? Porque a gente está no quarto momento evolucional, no quinto, sexto e sétimo vai ser uma coisa só. No quinto momento, então, você vai ter físico, vital, astral, mente concreta e mente abstrata, e em busca de Buddha, Atman, para você ser uma unidade. Tá? Bom, então, a iniciação, o que ela é? É ela fazer com que o ser humano ele consiga compreender esse processo onde ele está inserido e, se possível, aprestar esse processo, fazer um saque contra o futuro. Então, ao invés de eu esperar que a quinta espira atômica, sim, em cada átomo que compõe o teu corpo, entende? Teu, meu, de vocês, de todo mundo. Então, ao invés de eu esperar que isso vá se processar daqui a algumas centenas de milhões de anos, bilhões de anos, não sei quantos anos para frente, aí vai da evolução de cada um, eu faço o quê? A gente começa a conversar sobre a parte oculta do átomo, sobre a parte manifestada do átomo, e quando eu começo a conversar sobre isso contigo, essa coisa até então desconhecida, ela passa a ser conhecida. Isso nós já falamos, isso é. Tá, e ela está vivificada aí. Exatamente. E aí, então, trazer essa matéria desse plano, né, para habitar, né, no plano da minha mente concreta, faz o quê? Se eu estou conversando contigo sobre o imanifestado, é uma coisa que eu iria compreender quando a sétima espira atômica que me forma, eu, humanidade, estivesse pronta. Não, mas não, eu estou querendo conhecer isso agora. Eu quero compreender isso agora, mente concreta. Eu quero sentir isso agora, astral. Entende? Aí eu faço o quê? Eu projeto esse conhecimento no plano. Ao projetar esse conhecimento no plano, significa o seguinte: uma fatia daquela parte do corpo que me forma astral, do corpo que me forma vital, do corpo que me forma mente concreta, automaticamente ele muda o estado de consciência, e aquela espira que só iria se abrir, só iria entrelaçar o plano da mente concreta, que é o quarto, com o plano átmico daqui a 300 milhões de anos, acontece agora. Isso é saque contra o futuro. Fisicamente, nós explicamos o que é o saque contra o futuro, tá? E de que maneira que é feito isso hoje? Aí então chegamos na Escola Teatro e Templo. Há duas maneiras, conseguimos bem, em 15 minutos. Em 15 minutos deu tranquilo. 3 milênios em 15 minutos. Olha, 3 milhões, né? Vou te contar. Não, é muito importante a gente conversar e depois pensar a respeito disso, porque é a mecânica do saque contra o futuro e a mecânica de entrelaçamento de planos, e aí nisso então está a antropogênese e cosmogênese, e nos dá consciência de como que eu consigo criar no vital, no astral, na mente concreta, e aí dá uma compreensão bem boa desse... Isso tem literatura ou não? Não, né? Ou tem? Não, vai ter. Vai ter? Um dia vai ter. Não, mas por enquanto não. Por enquanto não, porque a ciência ela está ligada assim... Então, fica naquela questão do bóson de Higgs, dos quarks, não sei o quê, do 2U mais D, que está dentro do próton. Então, assim, é só aquilo que eu consigo ver, né? Só que esse conhecimento, ele logo... Vou fazer uma perguntinha mais capciosa. Isso aí já foi escrito?
E não pode ser revelado ainda? É isso? Não, isso aí foi escrito e pode ser revelado. E aí isso entra no Escola Teatro e Tempo. Ah, tá. Ok. Né? Então tem duas maneiras de se chegar, e veja que isso que a gente está conversando o momento evolucional quarto sistema, compreendendo o momento evolucional sétimo sistema, o que seria impossível caso esse conhecimento não tivesse sido trazido. Então esse é o tal do apressamento do saco contra o futuro. E aí, há duas formas do ser humano, então, compreender onde ele está inserido e antecipar isso. Né? Então, por que eu vou esperar para ter consciência do absoluto e para ser iniciado um adepto, um Crestus, um Cristo, ou um Mahatma, o que seja, ou um alado, um flogístico, uma divindade, consciente, né? Daqui a alguns milhões de anos? Não, já que estamos nesse ponto aqui e a festa está boa, então vamos fazer isso agora. Aí entra o processo da iniciação. Só que tem dois caminhos. Ou o ser humano ele vai optar pela iniciação individual ou indireta, né? E é o quê? Aí escuta o Jorge conversar com o grego, daí vai atrás de um livro, mas daí não é bem aquele, daí vai e procura ler um pouco de química, mas a química para ali, aí vai ler a física, mas a física para aqui, aí vai tentar ler física quântica, mas a física quântica para que assim, nessa fronteira entre o visível e invisível, e que está dentro do físico, visto pelo ponto de mente concreta. Então são caminhos tortuosos, e vai. Isso, mas de qualquer maneira, é uma maneira de se evoluir, é um caminho de iniciação. Tá? Isso é escola, é poder fazer escola por conta própria. Então, essa é uma das vertentes da iniciação, a iniciação indireta ou individual. Essa seria a escola. Não, é uma forma de se fazer escola, mas já vou explicar o que é. Já vai explicar o que é, tá? Então, você vai por conta própria, sabe? E é o teu caminho, lógico, ele é um pouquinho mais demorado, mas cedo ou tarde todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Só quero fazer uma parte que hoje de manhã no Vida Inteligente Interativo, falei sobre Nova Era ou Nova Maia. Acho que até é oportuno, porque a Maia não poderia... Como é que eu posso evitar de entrar na Maia nesse processo que você está explicando agora? Que é muito fácil, né? Vamos dizer, se eu não tiver uma consciência prévia, sem dúvida, eu vou entrar no mundo de Maia, vou reforçá-lo. Não, e aí se aplica, né? Qual é a vigilância? Qual é a vigilância? Você vai daí no processo de iniciação individual, e aí você pode, como se fala, tomar a nuvem por Juno, né? Assim, você pensa que aquele conhecimento, aquela vertente é por ali que você vai, e mais na frente você, na melhor das hipóteses, se dá conta que é um caminho errado, aí você vai e toma um outro caminho e vai serpenteando, né? Você vai subindo e descendo para tentar, e é totalmente possível você daí estar no reino de Maia, ou de Maya, que é o reino da ilusão. Sim. Então tá, todo cuidado é pouco, toda vigilância é necessária. E esse andar no reino da ilusão, no reino de Maia, no desconhecimento, da ignorância, da avidya, né? Você vai retirando os véus até ir compreendendo as coisas, porque o processo todo se resume em ver, né? Ver, mas não é ver, né? É perceber. É você ver, né? Assim, além de onde a vista alcança, né? E aí esse ver além de onde a vista alcança, aí então você vê. E na medida em que você vê as coisas, você traz as coisas para um plano tal que na primeira chuva fica visível. Eu nunca esqueço o que você falou aqui, é importante e oportuno falar aqui também, que o olho físico não vê o outro plano, né? Perfeitamente. Então é importante você... O olho, ele só vê... Essa visualização que você está falando agora, né? A faixa de visão do olho humano é muito pequena e ele só vê aquilo que a luz reflete. Então, quando você fala olhar além... Não é um olhar além físico, né? De olho físico, né? Não, mas você pode menos com os olhos abertos. É uma percepção, claro. Você vê as coisas, né? É uma percepção? Então, mas você pode sim, você fecha os olhos, né? Por assim, uma maneira assim que eu vou, como é que funciona a criação das imagens, né? Assim, você está tomando banho, né? E você passou sabonete no olho, aí a miséria do sabonete só cai quando você está com o olho ensaboado, né? Aí vai arder, aí você faz assim, você ouve onde caiu a miséria do sabonete, né? Aí você abre o olho rapidamente e fecha. Aí você faz a imagem do banheiro, você se abaixa vai tateando isso, exatamente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Uma analogia. É a mesma coisa. Todo o invisível está ao alcance da mão. Você só precisa ter um pequeno vislumbre para pegar. A dica está dada. É bem isso mesmo, é uma fórmula. Então nós chegamos na escola.
Não, Não, ainda não. Ainda não. Então, você vai dar por conta própria, para chegar, para compreender e para fazer com que daí os planos se fundem em você, você tenha conhecimento e sabe, aquele afã, aquele trabalho para se desenvolver. E tem o outro caminho da iniciação, né, que daí é a iniciação direta, que é aquela... Através de uma escola? Mas não é o conceito de escola ainda. Então, Sim. a iniciação direta é assim, é você ir Mas ninguém se inicia sozinho? Não, ou existe iniciação sozinho? A iniciação, você pode fazer o caminho individual e se iniciar por símbolos, só que o tempo é... Tá. E você sofre porque você vai estar percorrendo esse caminho de Maia. E a iniciação direta é aquela onde você vai seguir o caminho, aí sim, de um avatar, de um mestre, que daí ele traz um conhecimento, ordena esse conhecimento para fazer o quê? Fazer com que aqueles que por direito próprio, né, venham a seguir, venham a usar esse conhecimento, façam esse saque contra o futuro, sabe? Então ganhe esse tempo, ampliem sua percepção, né? Antecipe a evolução atômica, antecipe a evolução, faça com que o divino se una com o humano. Esse processo todo, então, o conhecimento ele vem ordenado, e sempre esse conhecimento ele vem em ciclos, né? Então vem um Buda, um Bodhisattva, um Avatar, um mestre, vem e traz o conhecimento, e alguns seguem, daí vem e transforma o conhecimento, manipula ou não, reparte ou não, e cada um vai. Até que você pegar hoje o que tem escrito da tradição egípcia, tradição hindu, a tradição da Mesopotâmia, né? E mesmo você pega os alquimistas, pega a própria Cábala, pega essas simbologias, então tem um conhecimento ali, só que é um conhecimento que está velado, até porque teve que ser oculto em muitas épocas da humanidade, porque havia muita restrição à propagação do conhecimento, sem dúvida, essas coisas muito. assim. Por isso que se criou essa simbologia toda da alquimia, as coisas todas, porque eram épocas em que você não podia passar o conhecimento mais abertamente por vários motivos, né? Bom, aí, dentro desse caminho da iniciação direta, então agora exatamente sobre escola, teatro e tempo. Dentro desse caminho da iniciação direta, especificamente, né? Então, no caso de Henrique de Souza, ele cria um método, né, que ele chama de escola, teatro e templo, né? E aí, a escola para quê? Aí sim, a escola para aprimorar, né, o conhecimento físico que você possa ter, o conhecimento acadêmico que você possa ter, é você ter acesso àquele conhecimento já preparado para te iniciar, já preparado para te dar uma visão diferenciada, preparado para, potencialmente você pode bem usar ou não. Isso é a escola. Junto com a escola... Seria a escola, seriam, vamos dizer, o aprendizado dentro das séries, digamos assim. O aprendizado metódico em uma escola de iniciação. Ótimo, é o que tem hoje, assim, as séries, todas essas... Sim, mas não só isso, você tem que aprender, o escola é aprender a academia externa, você ter o conhecimento do mundo que te cerca, você está inserido em um mundo. Uma visão mais abrangente. Perfeitamente. Né? A escola seria você preparar como se fosse o físico da iniciação. Você se inserir, se contextualizar, tanto no que se chama de conhecimento profano, quanto no que se chama de conhecimento esotérico, com S, não exotérico. Né? O exotérico é aquele conhecimento da farra, da fantasia. O esotérico já é mais... Esotérico é conhecimento sério. Né? Sim. A outra parte, o teatro, a representação seria? Não, o teatro não. É aquilo que você vai desenvolver dando vazão às tuas skandhas e nidanas. É o teatro da vida, então... os teus aspectos positivos e negativos. Perfeitamente. Então, uma coisa que você vai aprender de conhecimento iniciático, né, e de conhecimento acadêmico, que vai te dar um estofo de mente concreta. Por isso você falou a ordem da escola primeiro, para depois o teatro, Perfeitamente, porque daí você já tem uma formação conhecimento na escola. Que você tenha, exatamente, ele vai ter impacto, né, na tua tratativa com as tuas tendências negativas e positivas. É o drama da vida. Sim. Sabe? E o drama da vida ele se processa tanto inconscientemente quanto conscientemente. E muitas vezes, quando você entra em uma escola de iniciação, aí que o teatro ele aflora de vez, porque todas aquelas tendências negativas e positivas que você tenha e que você pense não ter, o que você mantém oculto, consciente ou inconscientemente, isso se exterioriza. Né? Aí a pessoa pensa assim, puxa, mas eu entrei em uma escola de iniciação e hoje eu me vejo pior do que antes. Não, você está melhor, é que antes você já era assim, só que não sabia. Agora você está se vendo. Você está se vendo. Consciência, né? Perfeitamente. E aí isso é o teatro. É a segunda
haste, segundo pé desse processo de iniciação. E o terceiro processo de iniciação, o templo, é aquele onde então você vai pegar e superar o mental, onde você começa a traduzir, a sublimar esse conhecimento, esse aprendizado do drama da vida e compreender e ver essas coisas do ponto de vista de espiritualidade, de mente abstrata. Aí então você está no templo, você está no ambiente templário. Tá? Quer dizer, com compreensão do teu próprio templo, né? Que é você, que aí você já tem consciência do que você é, né? É como se fosse assim, físico, alma e espírito. Ah, ok. Tá. Isso é escola teatro e tempo, mas tem mais. Vamos lá. Sempre então a gente tem três planos ainda arrúpicos, né? Sem forma, não manifestados, que são a quinta, sexta e sétima espíritos do átomo que a gente conversou agora há pouquinho. Então, eles se manifestam, a gente poderia dizer que ali reside vontade, sabedoria, atividade, que é o que vai engendrar a coisa como um todo. Sattva, Rajas e Tamas, amarelo, azul e vermelho, né? E essa vontade, né, que é a vontade que mantém o átomo coeso, que mantém o sistema solar coeso, que mantém o universo coeso, que mantém o universo expandido, essa coisa toda. Então ela se expressa no mundo dos 4 planos ou das 4 espiras já ativas, ou no momento evolucional que a gente está agora, através da vontade, né? E a vontade, então, ela vai se subdividir em três partes, né? Que é a inteligência, a emoção e a vontade em si. Inteligência, emoção e vontade. Okay. E a inteligência, ela vai se dividir em inteligência instintiva, autointeligência e superinteligência. E onde essas 3 inteligências vão agir? No momento escola. Então você pode ter uma inteligência só baseada para suprir os seus instintos, pode ter uma autointeligência onde você está norteado só pela mente concreta, quer dizer, conhecimento acadêmico externo, o profano, ou você pode ter uma superinteligência, onde então, dentro do processo escola, já essa tua inteligência que você está desenvolvendo, ela já começa a beirar a intuição, a mente abstrata, tá? Depois tem a emoção, que é a segunda parte. Da mesma forma, a emoção vai ser desenvolvida onde? No teatro. Tá? E a emoção tem a emoção instintiva, que é assim, você no drama da vida, toda a tua emoção é baseada em instintos. Teu caminho, fazer o quê? Não é? Ou no drama da vida, aí você consegue, usando escola, não é? O que você aprendeu, se superar, exercitar à vontade, e a tua emoção então já não é mais instintiva. Você enquadraria o amor na emoção ou não? Amor, aí é o lugar amor dele, passional, ou não? Sim. Amor fraterno já é... Porque a emoção tem a emoção instintiva, autoemoção e supremoção. Sim. Amor fraterno, supremoção. Amor maternal, passional. Paterno, não, amor passional é amor instintivo. Instintivo. Exatamente. Tá? E depois outro, vamos lá do amor aqui. O amor consciente, fraterno, né? Mas o amor materno, coisa assim. Ou amor com a contraparte que seja equilibrado, então daí já está na alta emoção. Sim. Né? A supremoção daí já é o amor fraterno, é a compreensão. Okay, ou seja, E na medida em que você vai praticar o amor e a emoção do instintivo para o supra, o instintivo é um, o alto é para o outro e o supra é para todos. Todos, sim. Sempre assim. Okay. Quer dizer assim, eu quero comer essa coisa, né? Eu amo aquela, né? Ou eu amo todos. Instintivo, alto e supra. Perfeito. A mesma coisa daí é a vontade, né? E aí vontade está ligado a templo. Então a gente falou escola, inteligência, teatro, emoção e templo, vontade. Mesma coisa. Vontade instintiva, auto-vontade e supra-vontade. Vontade instintiva é aquele impulso voltado a satisfazer o mínimo, voltado a satisfazer o corpo físico. Auto-vontade é aquele impulso voltado a satisfazer os desejos da alma, conhecimento que seja, não é? E a supra-vontade, aí qual é a supra-vontade? Não, minha vontade é de transformar o mundo, minha vontade é de fazer o mundo melhor, minha vontade é de fazer. Você entende? Então, dentro do Escola, Teatro e Templo, então ainda tenho 3 divisões, e essas 3 divisões em ação é que vão determinar qual é o caminho que eu vou tomar. Isso é Escola, Teatro e Templo. E aí, colocando em ação Escola, Teatro e Templo, né? E aí você fazendo
sempre a supra-escola, supra-inteligência, o supra-teatro, supra-emoção e a supra-vontade, né, no templo, aí você consegue chegar num momento em que você pega, então, o escola, teatro e templo é como se fosse um triângulo assim, voltado com o vértice para baixo. E a contrapartida, como tem tudo, assim como tem a matéria e antimatéria, para cada um a subpartícula atômica, não é? Que a ciência também vai logo descobrir, então, para cada força tem a sua contrapartida, assim como para Forrash tem Kundalini, né? Então, o escola, teatro e templo, que é um triângulo voltado para baixo, ele está entrelaçado com um triângulo voltado para cima, que é transformação, superação e metástase. Sim. Na escola se faz a transformação do dia a dia. No teatro se faz a superação, transformação dos acontecimentos a partir do conhecimento, superação dos ciclos, que assim, eu tenho um ciclo, as dores do ciclo, que a gente conversou um dia desses, né? Sim. Então, eu consigo dores do fazer mundo, isso, apareceu o assunto, tá então, vendo? Eu faço transformação, né, na escola, superação do drama da vida. Olha que interessante, né? Agora ficou interessante. Aqui. Superação do drama da vida, e aí no templo, metástase. E metástase é de metaestase, é de estar além. Exatamente. Isso. Então, superando o físico, superando os skandhas e nidanas, e aí já agindo não só com o astral, não só com a mente concreta, mas com a mente abstrata entrelaçada com o Budi, eu faço a metástase. E o que é metástase? É estar além. O que é estar além? Aquele conhecimento que só viria quando a sexta espira do átomo estivesse aberto daqui a alguns bilhões de anos, está além do tempo aonde? Em mim. E eu sou um iniciado. É muito interessante, você vê, eu acho bacana isso aqui, eu te parabenizo porque você é uma figura. Não, eu, na qualidade de entrevistador aqui, eu começo a ficar olhando aqui, eu falo, minha Nossa Senhora, o que está acontecendo aqui? E ele tem a capacidade realmente, tem que enaltecer isso. Não, é bacana porque você faz, aí eu penso que você saiu pelo espaço sideral, você saiu do sistema solar. Ou saímos. E aí você tem domínio da situação e você muito sutilmente traz realmente. Agora ficou bacana essa. Você viu, então? Claro. Então já não preciso assistir 100 vezes, não. Só 98 agora. Entendeu? Mas já como as encarnações da Índia, né? Onde o 91 é a vaca, mas né? Ficou muito legal, gostei, principalmente essa última que você fez. A transformação. E quer ver, e aí quando você junta dois triângulos, o que você tem? O hexágono. O hexágono, a estrela de 6 pontas, né? A estrela de Davi, que tem um significado oculto, Davi, isso aí, né? Não sei se é de 5, mas você tem o... A estrela de Davi é 5 ou 6? 6, né? 6, 6, exatamente. Então, você tem o tetragramaton, que é o plano onde a gente está inserido com todas as variantes, então todos as suras, kumaras que se projetam na garganta, tal. E aí, a junção desses dois triângulos, escola, teatro e templo, transformação, superação, metástase, você torna físico, você traz e dá para a humanidade o hexágono, o equilíbrio perfeito das coisas, que é o futuro. E só que o futuro é agora. Mas é isso, o importante é isso, mas se você não tiver consciência disso, não vale nada. Não, aí é que tá. É a mesma coisa do que eu tenho um hexágono aqui servindo de enfeite no meu pescoço. Por isso que a gente tem que ter paciência com as pessoas, Grego, porque assim, o conversar sobre a mecânica subatômica ou sobre manifestado tem que ser assim, tem que ser um processo que te deleite, que te dê gosto, que haja empatia, porque senão eu vou pegar e vou atender, né, a minha emoção instintiva e vou ver um filme de violência ou eu vou ver uma novela. Então, aquela emoção, aquele prazer que eu vou sentir em ouvir esse assunto, ele tem que ser atendido. Agora, que assunto que eu vou ouvir? Aí vai depender do quê? Da idade evolucional dos átomos que me compõem. Se eu estou no quarto sistema evolucional, devia estar com as 4 espiras funcionando, já com a tônica de mental, mas eu ainda ajo baseado no instinto, como se eu estivesse ainda vendo o início da Lemúria, é só o que vai me dar satisfação, que vai me dar prazer. Então não dá para exigir demais do outro, assim como a gente não pode exigir demais de nós mesmos, para que ele goste de conversar sobre o manifestado. Você pode, aos poucos, tentar desenvolver, e quando se pega uma criatura que ainda está embrutecida,
E aí você então começa a desenvolver e tira da matéria tamásica, e mostra, e vai, e traz pela mão, e acompanha. Aí você está vendo a evolução cósmica, você está vendo a evolução subatômica acontecer visivelmente naquela pessoa, porque ela passou de uma situação onde agia baseado só por instintos, e hoje já age baseada na razão, o que é um grande salto evolucional, porque são centenas de milhões de anos para que isso aconteça. E quando você consegue fazer isso com alguém em 100 anos, ótimo. Agora, tem que ser porque aquela pessoa está fisicamente preparada. E fisicamente, por isso que eu fiz questão de falar sobre a questão da mecânica subatômica, porque se não houver a ambiência atômica em cada um para que a iniciação se faça, não adianta. E o processo é sempre de dentro para fora. A pessoa que tem que querer que isso aconteça. Aí sim, aí não existe limite no universo. Isso eu acho interessante o que você está falando e está me vindo à memória aqui, porque eu já tratei desse tema, já falei meus processos, tudo, e de muita gente, quer dizer, um dia, que nem aconteceu comigo, 2, 3 vezes, acordar diferente. Esse acordar diferente, como já aconteceu, sabe o que eu acho que é? É um acúmulo desse tipo de consciência que uma hora acaba se manifestando. Perfeitamente. Então aí você está preparado para ter consciência. E aí você vê que você falou assim, que daí eu penso em quase como uma fuga da admissão do teu estado de consciência. Você fala assim, não, alguém colocou para mim esse assunto. Não, ninguém coloca para você nenhum assunto. É engraçado, que a gente tem a forma de expressão. Que é para não admitir que somos nós, porque assim, obrigatoriamente para que um assunto sobre, né, o imanifestado tome forma em você e se manifeste por verbalização, você tem que ter um canal de compreensão com a mente concreta não querendo e às vezes abrir mão, e às vezes só que quer, a gente tem em nós um conglomerado ainda por resolver, e esse conglomerado não quer ser exposto, esse conglomerado ele tem umas necessidades até que ele se resolva, então ele cria assim, caminhos, cria máscaras para dizer, não, mas isso não fui eu, não, isso é alguém que me disse. É engraçado. É engraçado que até ontem, hoje, alguém me perguntou por e-mail se é possível que uma pessoa que ela conhecia e tal, que escreve muitos livros, não sei o que e tal, não sei o nome, mas daí recebia muitas mensagens de Jesus e Maria e não sei o que e tal, se é possível que seres dessa estirpe venham trazer mensagem no astral para essa pessoa que escreve livro. Desculpa, mas não. O ambiente, assim, o Jesus, o Chabipandi e Maria, que são a expressão do gênero e tal, não tem nada a ver, eles não iam transitar no astral e não iam dar mensagem pelo astral, porque se fosse assim não precisava ter se antropomorfizado. A realidade, ela é completamente mais fantástica do que isso, mas isso não é a realidade. É verdade, né? Imaginar que 2 seres dessa estirpe estariam transitando no astral para mandar mensagem. Não, é só um pouquinho. Não, isso é similar àquelas mensagens que aí vêm das frotas estelares, com todo respeito a quem acredita. Do meu amigo Astar Sheran, pô. Ou quaisquer que seja, né? Que agora então está vindo mensagem tudo quanto é lá. Muitos anos, e agora a moda agora é o Nibiru, né? Que vai vir e tal. Então o pessoal sempre naquele afã de ser destruído, né? Então o cara vem lá de um ponto assim, supondo que fosse possível ele passar, porque no universo, no cosmos, então existem regiões que são chamadas de não passarás. Ali nada passa, em plano nenhum. Então não vem com essa conversa de alguém vai ser com uma foto estelar, não sei de onde, e vai atravessar um portão, e vai vir aqui. Não, tudo bem. Aí o cara vem e aí manda uma mensagem para alguém dizendo, não, que com o amor de Jesus, com o amor da Virgem Maria, quer dizer que... Mas o que é isso, gente? Não, precisa ter um pouquinho de consciência. Esse é aquele primeiro caminho que você falou, se é possível, então. Eu já acreditei nisso, por que ninguém vai? Eu tenho que ir, mas fez parte do meu processo e agradeço por ter passado por isso. Perfeitamente, porque por 2 razões. Primeiro, porque se você está errando, então há uma grande chance que você veja que está errado e você vai fazer certo. Né? E no momento que você vê que está certo, e essa é a segunda razão, aí então você está conectado com quem ainda está perdendo tempo com isso, né? E você se transforma por ser de vasos comunicantes, por causa dessa questão da comunicação subatômica. Isso. Né? E uma coisa que é muito importante para a gente ver, sim, então todo esse processo que a gente conversou, assim, do átomo, né, ao manifestar a transformação, superação, metástase, escola, teatro, coisa toda,
acontece no que se conceitou como o vazio, que é invisível. E a maneira de propagar isso é com o eletromagnetismo, que é uma variante de Foucault, né, de energia. Significa o seguinte: qualquer ação que a gente tenha, qualquer pensamento que nós tenhamos, qualquer emoção que nós tenhamos, tem impacto no plano como um todo e atomicamente. Por quê? Porque tem que existir fisicamente. Não tem como se criar impunemente. Quando eu crio, eu pego um pedaço, uma porção de matéria e dou vida para essa porção de matéria. E ela é o quê? Ela é o que ela é. E aí eu aprisiono essa porção de matéria com aquilo que eu criei. E o que eu criei? Alguma coisa em adharma, contra a lei. E o que acontece? Esses conglomerados de átomos, essas espiras, esse jogo todo, então ele fica ligado à existência, aí terminou a existência, vai vir a outra. Aí vem algumas coisas para resolver, que é aquelas espiras, aquelas coisas que estão ali e tal, e você vai ter que pegar e pagar, e equilibrar, e resgatar, que é o que se conceitou como karma, né? E aí fica aquele negócio, aí, em vez de você pegar e se culpar, né, se atribuir o que lhe é de direito, não sei porque quem me mandou e tal, porque eu sou o último dos últimos, porque a vida, não sei o que e tal, o universo inteiro conspira contra você, menos você que está tendo exatamente o que você desejou nas outras vezes. Do átomo ao não manifestado. É a velha mania do ser humano, de todos nós assim, de achar que o problema sempre está fora, né? Por isso, Grego, que daí então nós estamos em um momento ímpar da evolução, porque você imagina assim, em qual tempo da evolução humana, né, se conseguiu vir e conversar abertamente, não é? O 8º ano já, hein? Não, nunca existiu. Então... Entende? Não isso que se conversa. E isso que a gente está conversando é só para mostrar o seguinte: existe escola, teatro e tempo, existe um caminho direto, né, de iniciação, existe uma maneira de você chegar a isso. E isso que é a coisa que é assim, muito interessante. Então, a evolução desse sistema mas vou colocar só esse tema. Então vinha num assim, num ir e vir, não tenta não dar certo, e vem os Budas, Bodhisattvas, os avatares e tal, e apanha, e morre, chega num ponto, basta, deu, né? É hora de colocar a coisa em ordem. E a coisa foi colocada em ordem, todos os planos do terceiro sistema, teve um arranjo daqui e tal, saca quando o futuro, e se agora vamos escrever a rotina do universo, não sei o que, do passado, do presente e do futuro, e vamos deixar para as pessoas, né, cuidarem por enquanto, para que deem aos poucos à humanidade, que é o conhecimento que o Avatar deixou, não é? E aí isso é ir fazer o Escola Ter Tempo, e está acessível a qualquer um, é o que a gente tem tentado repartir aqui nesses 8 anos, e na condição de discípulo, porque o ignorante que ainda está na etapa escola, aí ele diz, eu sei, né? O discípulo, né, que não é sábio, é discípulo, né? Ele fala assim eu aprendi, porque assim eu aprendi, né? E aí o mestre, que é quem codificou, fala, assim diz a lei, porque ele é a lei. É bacana, né? E é bem assim. E então o que a gente tem feito é mostrar que existe um caminho, que está tudo codificado à disposição. Andem, qualquer que seja o caminho, andem, né? Para quê? Para que vocês consigam daí aproveitar a oportunidade única, né, que está sendo dada, de pegar e antecipar alguns milhões de anos de evolução, não só para essa humanidade que está aqui, mas para as humanidades que ainda estão por vir, e não são poucas. E eu só posso agradecer ao Deus Cronos hoje de novo, que ele ajudou, né? Você viu? Fechamos. Em cima da pinta, para a alegria do Fernando. O Silvio hoje não vai estar aqui nos azucrinando. E o Renato que está aqui hoje conosco. O Renato está aqui hoje conosco aqui. Então, olha, acho que fechamos muito bem, em cima da hora, tudo tem que correr. Eu acho que escola, teatro e templo, isso é bacana. Transformação, superação e metástase. Puxa, importante, hein? Metástase. Vocês têm todas as ferramentas para você conseguir estar em qualquer ponto do universo manifestado, e manifestado pela aquisição de consciência, que está ao alcance da mão, como está essa água que está aqui. É só usufruir. E por que está acontecendo agora? Porque é um direito que nos cabe. Nós temos direito a isso porque nós trabalhamos muito em centenas de existências para quê? Para ter o prazer de poder conversar sobre isso que a gente conversa aqui em uma egrégora única, que é o que esse ser aqui conseguiu fazer nesses 8 anos. A mesa está posta, alimente-se. Fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, um feliz sempre. Fiquem em paz e uma boa vida a todos vocês.